só acho que... Não, pode deixar. Por mim não me ofende, não. Por mim não pode deixar. A Câmara Federal está passando um projeto que criminaliza o aborto. Está aqui na Comissão da Mulher. E aí tem algumas pessoas aqui da esquerda que estão manifestando, querendo derrubar o projeto. Você preferia não ter nascido? Você preferia não ter nascido? Você preferia não ter nascido? Vocês estão arrependidos de ter nascido? Os vídeos em destaque foram durante sessões de uma comissão que analisa o Estatuto do Nascituro. Um projeto de lei que proíbe, por exemplo, todas as formas de aborto e está em tramitação na Câmara dos Deputados. Abílio Júnior, deputado federal eleito por Mato Grosso, esteve na sede do SBT em Cuiabá para falar deste e de outros assuntos. E não fugiu das perguntas. O Estatuto do Nascituro, ele prevê o direito de nascer a toda e qualquer gestação, toda e qualquer criança, que tenha a sua trajetória à vida. Então, a gente até entende que a vida é na concepção. Então, surgindo a concepção, passando alguns dias, você já vai ouvir o coração do bebê lá, naquela bolinha que seja pequenininha, mas já vai ouvir o coração do bebê. E a gente entende que aquele bebê ele precisa de uma defesa. A gente entende que aquela vida, ela precisa de uma defesa. Ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, ela não tem culpa de nada, ela não tem culpa de como ela foi gerada, ela não tem culpa de como que ela está vindo à vida, mas ela tem o direito à vida. E a gente está dizendo o seguinte, toda vida tem direito a ter CPF, toda vida tem direito a nascer. Ah, mas ela foi concebida de uma maneira muito triste, muito ruim, muito cruel. Sim, mas ela não tem culpa da forma que ela foi concebida. E aí o grande conflito, o grande dilema que cria toda essa discussão está no artigo 12º e no artigo 13º, que fala, que trata inclusive dos atos de violência, no qual tem a gestação gerada por violência, no caso de estupro, no caso de outros tipos de violência, e isso cria um conflito moral, porque as mulheres, elas também têm um trauma de ter passado por um processo de violência. E eu não estou diminuindo o trauma, mas eu estou te dizendo, olha, elas acabam tendo 2 traumas. Se ela assassinar uma vida, ela vai ter esse trauma de ter assassinado uma vida pro resto da vida. E ela já vai ter o trauma, independente das escolhas que ela fizer, ela já vai ter o trauma de ter sido vítima de violência sexual. E aí ela tem a questão da vida que ela pode assassinar, ou ela tem a questão da vida que vai viver aos cuidados de uma outra pessoa, por causa da adoção, do processo de adoção. Ela não vai ter a culpa do assassinato daquela vida, mas ela também terá consciência de que essa vida vive. É muito complicado. Muitas mulheres falam, Abílio, você não é mulher, não tem como você dizer. Mas eu digo que eu sou nascido, um ser humano que nasceu. E que lutaria pela minha vida ou pelo meu direito de vida, assim como qualquer uma outra criança tem o direito de nascer. Imagina, a mulher sofre uma violência sexual, ela logo pode buscar a polícia, pode fazer denúncia, pode, através dessa circunstância, ela buscar os meios que já existem, inclusive já abertamente nas farmácias, hoje tem as pílulas do dia seguinte e tantas outras coisas. Agora tem casos que são mais delicados, eu reconheço que existem casos mais delicados, casos muito traumáticos, situações muito sérias e terá caso a caso, terá situação a situação, mas eu realmente acredito que aquela pessoa que passou por um momento muito difícil na vida dela, um trauma de ter sido, mesmo que tenha sido abusado, mesmo que tenha sido passado por algum trauma, eu acho que ela pode gerar um outro trauma de assassinato de uma outra vida. Então, assim, eu acho que a vida que está sendo gerada ali, ela não tem culpa. Não é porque a pessoa é gerada através de um ato de violência que ela vai ser violenta. Não é porque ela é gerada de uma forma que a mãe não quer, às vezes a mãe não quer ter um filho naquele momento da vida dela, não significa que a menina não tem, ou o menino ou o bebê, não tem o direito de nascer. E por fim, existe uma situação nos Estados Unidos que é muito semelhante ao que nós precisamos às vezes que aconteça aqui. Nos Estados Unidos, o processo de adoção ele pode iniciar, inclusive, no período de gestação. Diferente no Brasil, que a adoção ela se inicia após a gestação, mas nos Estados Unidos ela pode se iniciar, inclusive, no período de gestação. E durante o período de gestação, os novos pais adotivos, eles
eles custeiam com o psicólogo da mãe, eles custeiam tratamento de saúde, eles custeiam roupa, alimentação, eles custeiam várias coisas para ajudar. Eu estou falando na circunstância de uma mãe carente que precise de todos esses auxílios, ou até mesmo alguém que precisa emocionalmente de todos os auxílios. E cria esse laço de que essa nova família vai dar todo o respaldo para aquela pessoa que está gerando um filho que talvez não tenha, tanto emocional, quanto financeiro, quanto físico. Tudo isso ela vai abraçar, para garantir não que aquela pessoa consiga algo traumático para a vida dela, mas para diminuir o trauma, para trazer uma solução. É polêmico, eu sei que é difícil, nunca vai agradar todo mundo. A pessoa que quer o aborto, as pessoas que querem defender a família, querem defender a vida, vão querer defender a vida. Nunca vai entrar em consenso, mas o parlamento é para isso, é para que pessoas que não entram em consenso discutam e encontram um meio. Mas e o caso de uma menina de 12 anos que fosse violentada pelo pai ou padrasto, que às vezes é mais comum, e não é tantos números desse tipo, mas existe, não podemos negligenciar essa informação. E o caso de uma menor, de uma criança, como é colocado, uma menina de 12 anos, uma criança. Então, e o caso dessa criança, ela estar grávida? Eu fico também pensando, e o caso dessa criança matar um outro indivíduo e ela conviver com essa situação? Será que também ela não vai passar um trauma pela vida inteira dela de saber que ela matou um filho no ventre? E o dia que ela tiver consciência, talvez assim, quando ela bater os seus 23, 24 anos, ela tiver consciência que ela teve um aborto. Tem gente que não passa por um processo clínico de aborto e tem esse aborto espontâneo, pela própria má gestação, não deu certo. E você já parou para pensar quantas mães sofrem de depressão pós esse aborto, o aborto espontâneo? De filhos que às vezes elas nem queriam, muitas mães nem queriam estar grávidas, e de repente, por acaso, ela tem um aborto espontâneo. Mas é um trauma gigantesco. Eu conheço diversas pessoas que o aborto mexeu estruturalmente na vida dessa pessoa. Então, assim, eu acredito que uma criança de 12 anos que está gestante, ela tem um problema muito maior do que só o aborto. O aborto talvez seja só para colocar essa criança de volta num ambiente social sem a responsabilidade de maternidade ou de paternidade. Mas eu não digo só isso. Eu digo que o bebê daquela criança de 12 anos poderia ir para a adoção, poderia ir para tantas e tantas famílias e modelos de famílias e formas de famílias que tem aí, que buscam um filho para cuidar e dar sentido para a vida. Para muita gente, o filho é um sentido para a vida. Então, assim, eu penso que aquela criança, ela tivesse acompanhamento psicológico adequado, ela tivesse uma família, conforme o modelo americano que eu te falei, que tivesse uma família que amparasse ela, que desse todo o resguardo a ela, falar, nós vamos cuidar de você, vamos cuidar das necessidades que tem para que você possa ter uma gestação com o mínimo de sofrimento possível, porque um aborto, ele só interrompe 4 meses. Imagina, a criança vai procurar uma denúncia geralmente com 3, 4 meses, é o histórico, ela não consegue identificar com menos do que isso às vezes. Então, com 3, 4 meses, ela vai buscar um auxílio policial ou um auxílio médico para falar que está gestante. Com 3, 4 meses, falta mais quantos meses para a gestação? Mais 5 meses? Mais 5 meses de gestação com tratamento psicológico, com todos os tratamentos necessários. 5 meses ela já não teria mais aquele filho, porque ela poderia passar esse filho para adoção. Mas ela abortar aquela vida naquele momento, ela só poupa 5 meses. E quantos anos ela vai ter do trauma do aborto? Mas essa decisão deveria ser dela? Eu acho bacana a vida, esse contexto que o senhor trouxe, desse apoio dessa família, desse projeto americano que é muito mais difícil. Funciona perfeitamente. Mas mesmo assim, não deveria ser dela essa decisão? Ela tem condições de tomar uma decisão como essa? Se ela tiver condições. Não no caso de uma criança de 12 anos. Não tem. E ainda que ela tivesse condições, ainda que não fosse uma criança, que tivesse total discernimento, capacidade cognitiva de decidir. É justo ela decidir sobre o fim da vida de uma outra vida? É que muita gente acha que o bebê é uma extensão do corpo. Não é.
O bebê não é um braço que você vai lá e amputa e fala, não quero mais viver com esse braço porque é meu corpo e minhas regras. O bebê não é um braço, o bebê não é um dedo. O bebê, ele é uma outra vida, ele tem outro direito. É que nem, é incrível, Trindade, a gente querer defender só aquilo que a gente entende como racional e intelectual. Porque eu tenho certeza que se nós estivéssemos aqui falando de bebês de onça pintada, ninguém deixaria um assassinato de um bebê de uma onça pintada. Ou de gatinhos, filhotes, bebês de gatinhos. Você vai autorizar a matar bebê de gatinho ou bebê de cachorrinho? Não, porque são fofinhos. Não existe aquele apego de responsabilidade de que vai crescer, vai virar um ser humano desenvolvido e tudo mais. Mas eu tinha uma dúvida, o senhor quer inverter aí qual é a vida que vale a pena ser preservada? Vale a pena preservar a vida do Trindade, porque ele é dotado de uma certa capacidade, intelectualidade, popularidade, e ele tem condições de se expressar e comunicar. A vida do Trindade, com 30 e poucos anos, é uma vida que merece ser salva. Quis te ajudar. A vida do Trindade, com 30 e poucos anos, é uma vida que merece ser salva. A vida de um bebê que poderia ter o nome de Trindade se ele tivesse o direito de nascer, não deve ser salvo. Qual é a vida que deve ser salva? Ah, mas vamos salvar a vida da mãe. Qual é a vida da mãe? Está em ameaça? A ameaça da vida da mãe naquele momento é uma ameaça moral. Outra questão, né? Uma ameaça moral, uma ameaça sensitiva, é uma ameaça de sentimento, de dor, de tristeza e tudo mais. Mas ameaçar a vida mesmo, se tem é o bebê e não a mãe. Ah, a mãe tem um trauma? Sim, tem. Tem que cuidar do trauma? Tem que cuidar do trauma. Mas se cuidar do trauma ou não cuidar do trauma, não interrompe a vida do bebê. Ah, mas e os abortos que são clandestinos? Cara, a maioria dos abortos clandestinos não são pessoas que buscaram o aborto por causa dessa questão que nós estamos tratando aqui. Mas o senhor não acha que essa decisão não pode ser imposta pelo Estado? Então, ela tem o Estado tem que prever situações diferentes, porque o nascituro, se ele passar sem emendar alguns artigos, a ordem é do Estado. A moça violentada sexualmente, ela não poderá. Então, aí que entra o conflito. O Estado, ele entra nesse momento, nessa situação, para mediar um conflito. A função do Estado, nesse caso, é de mediar um conflito. Esse conflito ele se dá entre duas pessoas. Qual? A pessoa que não tem o direito a se manifestar, mas tem o direito à vida, e a pessoa que tem o direito de se manifestar e quer renegar uma outra vida. O Estado ele só entra nesse sentido, nessa discussão, para advogar em defesa de quem não tem o direito de se manifestar, mas tem o direito à vida. É difícil a gente compreender essa questão, e eu achei que não fosse tão difícil para a maioria das pessoas de esquerda, tendo em vista que eles defendem um aumento do poder do Estado. Geralmente as pessoas mais liberais, elas defenderiam essa pauta. Mas as pessoas mais na esquerda, elas defendem que o Estado ele seja mais protagonista nas ações de conflito do indivíduo. Mas nessa em questão, eles são parecem mais liberais. E querem um Estado fora. Mas é contraditório. Porque o que acontece? Nesse caso, o Estado ele entra para defender o direito da criança. Aquela criança, ela fala? Não. Ela pode se expressar de alguma forma? Não. Nós podemos ouvir a sua opinião? Não. Ela tem o direito de nascer? É um questionamento que se faz a qualquer pessoa que já está vivo. Você está arrependido de ter nascido? Você não gostaria de ter nascido? Tem gente que fala até brincando, né, que preferia não ter nascido. Mas eu acredito que todos que estão hoje com direito à vida não querem a morte. Filiado ao PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro, ele fez questão de destacar que fará oposição ao governo Lula e já definiu em quais comissões pretende trabalhar. Nós temos o direito a ser titular de dois tipos de comissão. Nós temos uma que são as comissões, eles classificaram lá como comissões macro, que é... Por exemplo, tem uma comissão que eu solicitei, que é a Comissão de Social e Família. Ela trata de saúde, inclusive. Eu queria participar da Comissão de Saúde, mas ela não existe. Ela está incluída dentro dessa Comissão de Social e Família. Então, eu quero ser titular nessa comissão, que vai tratar tanto de questões sociais, tanto de seguridade social, como também a questão de família. Mas não é questão de valores de família, mas na questão de serviços públicos à família.
e aí a saúde é um serviço público considerado nesse sentido. Eu pensei que tivesse uma específica, mas não tem, tem essa incluída. Ela tem várias adjacentes ali. E eu também pedi para participar da área de educação, que essa sim é exclusiva, pedi para participar de orçamento e tributos, pedi para participar de transporte e pedi para participar de desenvolvimento urbano. Sobre a relação com a oposição, Abílio é enfático. Eu acho que vai ter momentos de muita divergência por questão das nossas bandeiras ideológicas, das pautas ideológicas, mas também eu acredito que haverá momentos de conversão. Qual deputado, seja de esquerda ou de direita, que não quer uma saúde pública que funcione? Aquele que não quiser, ele não é moral, ele não é digno nem ser de esquerda nem de direita, porque ele está deixando o principal pessoa que colocou ele ali de fora. Aquele que não cuida da saúde, não se importa com a saúde do próximo, não se importa com a educação do próximo, não é digno nem de estar lá. E aí não é o partido que é o problema, ali já passa a ser a questão do caráter da pessoa que é o problema. Então, assim, eu prefiro ter não a visão de dizer, aquele lá é o menos pior, ou aquele lá é o melhor, nem nada disso. Mas de dizer o seguinte, nós estamos lá por um Brasil que precisa de uma política diferente. E nós vamos trabalhar para isso. Agora o Eduardo Bolsonaro foi duramente criticado por ter votado junto com a esquerda em alguns projetos. E essas críticas elas são infundadas, porque se o projeto for bom, não é a sua teve muitos projetos de Manuel Pinheiro na Câmara Municipal que eu votei a favor. Teve muitos projetos. Teve um projeto lá que era de autoria do prefeito da capital, que tratava sobre um cemitério animal, e eu votei a favor. Por que não? É porque o cara é meu inimigo, é meu adversário político, eu não vou votar naquilo que é bom para a cidade? Eu não sou inimigo da cidade, eu não sou adversário da cidade, muito pelo contrário. Eu tive uma oportunidade agora de mandar de uma maneira pedagógica, a Câmara Federal, ela criou, ela nos deu espaço para que a gente pudesse fazer emendas nesse período agora, pré-posse, para que a gente pudesse adquirir conhecimento sobre como que é uma emenda, como que ela é paga e tudo mais. Cada deputado, eu acho que teve direito a 5 milhões aqui no estado de Mato Grosso, não sei se foi todo mundo assim, mas comigo foi. 2 milhões era voltado para a saúde e 3 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é MDR. Os 2 milhões que eu tinha de direito na saúde, eu mandei para a Prefeitura de Cuiabá. Olha o caos que nós estamos vivendo na saúde em Cuiabá. Mas é o prefeito, seu inimigo, ele vai desviar o recurso público. Se ele vai desviar ou não, eu vou ali fiscalizar. Eu vou fiscalizar. Agora, eu não posso virar as costas para Cuiabá porque o cara é meu adversário. Então, assim, eu tenho essa percepção de responsabilidade. Se eu brigar com o cara porque eu não gosto dele, porque eu acho que ele é corrupto ou por causa de alguma coisa nesse sentido, eu acabo virando as costas para aquele que não é corrupto, para aquele que não é ruim, que não é meu adversário, que é aquela pessoa que está lá na UPA precisando de um serviço público. Ou aquela pessoa que vai lá na HGU, que nem meu filho que teve fissura lá palatina, e quantas outras crianças estão precisando de um atendimento na HGU? E foi para isso que eu sugeri. Quantas pessoas estão precisando de um atendimento digno no Hospital do Câncer e estão padecendo por falta de repasse? Agora eu não vou ajudar o Hospital do Câncer, porque para ajudar lá eu vou mandar pela Prefeitura de Cuiabá? Não, pelo amor de Deus. Eu mandei para a Prefeitura de Cuiabá, ela repassa para as instituições que estão carentes desses recursos. Se não fizer, eu vou estar ali para fiscalizar. Mas não é porque o cara é meu adversário que eu não vou olhar para a cidade.